Olá a todos, eu me chamo Naí Bittencourt Bueno e este é o meu projeto: consulta de enfermagem e auriculoterapia, análise da saúde mental de estudantes de enfermagem, unindo a tradição chinesa com a tecnologia. O meu orientador nesse projeto é o professor Dr. Marcos Augusto Moraes Arcoverde. Eu tenho como coautores o Tiago Marins de Queiroz e o Leonardo Liberati Berni, e eu sou da UniOeste, do curso de enfermagem do campus de Foz do Iguaçu. Esse projeto busca fazer a integração entre a consulta de enfermagem e a consulta de auriculoterapia. Então, o que é a consulta de enfermagem? É muitas vezes o primeiro contato do enfermeiro com o paciente, uma atividade privativa do enfermeiro dentro da atenção básica. A consulta de enfermagem é o momento onde o paciente vem para a unidade básica de saúde, para o postinho de saúde, sentindo alguma dor, com algum problema, e ele tem um enfermeiro para visualizar. Ele tem um enfermeiro para conversar. Ele tem o seu enfermeiro. Ele até fala isso, né? Vou no posto, mas eu só falo com o meu enfermeiro. É dentro da consulta de enfermagem que nós encontramos doenças, síndromes, ansiedades, desafios. É dentro da consulta de enfermagem também que a gente descobre uma gravidez ou faz um pré-natal, agenda um preventivo com você para a próxima semana daquele paciente. É dentro da consulta de enfermagem onde a gente faz a avaliação do paciente como um todo, que é a avaliação de forma holística, onde a gente educa ele sobre a dengue, por exemplo, e onde a gente fala para prevenir, por exemplo, as ISTs. E a consulta agora é de auriculoterapia. A auriculoterapia é um método terapêutico de estímulo no pavilhão auricular. Eu deixei aqui na tela a imagem de uma orelha representando os pontinhos da auriculoterapia em cada órgão. Tem bem mais que pontos do que está representado aí. São mais de 200 pontos dentro da orelha, mas é uma boa representação para a gente conseguir visualizar que esses pontos são estimulados através de sementes ou através de agulhas. É uma terapia muito antiga e muito utilizada, amplamente utilizada aqui no Brasil, tanto que faz parte das PICs, as Práticas Integrativas Complementares do SUS, e nós, enfermeiros, estudando e se formando nessa técnica, temos como trazer ela para dentro do nosso serviço de saúde. Os objetivos desse trabalho, então, é testar essa técnica de auriculoterapia em conjunto com a consulta de enfermagem, utilizando um aplicativo próprio desenvolvido pelos autores, é eficaz para o tratamento e controle de sintomas relacionados ao sofrimento mental. Como que nós fizemos essa integração da consulta de enfermagem com a consulta de auriculoterapia? Através de um aplicativo. Então, nós unimos essas duas dentro de um aplicativo que sistematizasse a consulta. Vou explicar um pouquinho melhor. O nosso aplicativo é chamado eAurículo, contém um questionário de necessidades básicas humanas baseado na pirâmide de Maslow. Temos também dentro do aplicativo um cadastro completo do paciente, uma anamnese de enfermagem com peso, sinais vitais, IMC, uma anamnese de auriculoterapia, que é uma anamnese do pavilhão auricular. Temos também a prescrição de enfermagem, os encaminhamentos, as orientações, a evolução e uma prescrição de auriculoterapia, que no caso a prescrição de auriculoterapia são os pontos terapêuticos que vão ser pressionados. Esse é o tratamento que vai se dar dentro da técnica. A evolução também de auriculoterapia, de enfermagem, e os protocolos. Os protocolos são determinados mapas com pontos de auriculoterapia que o enfermeiro pode seguir para estar se orientando e facilitando a vida dele. Vou exemplificar. Aqui na terceira tela nós temos um protocolo, no caso o protocolo da insônia, mostrando os pontos a serem utilizados dentro daquele paciente, como se fosse uma prescrição. Também coloquei a tela do cadastro de consulta dentro do aplicativo, ele é bem bonitinho, bem organizado,
e a tela inicial, onde aparece o nome do paciente, o CPF e a data da consulta, da última consulta do paciente. Tudo fica gravado dentro do aplicativo, então organiza muito mais, tem essa organização dentro do aplicativo para o próprio enfermeiro também se organizar, e em questão dos resultados acaba facilitando, pois você tem todo o histórico. Tem na parte de cadastro do próprio paciente os medicamentos que ele toma, qual é o seu histórico de saúde, tudo isso está dentro do aplicativo que nós criamos. E como que nós colocamos em prática, então, esse projeto? Nós fizemos consultas de enfermagem junto com consulta de auriculoterapia. Para isso, foi enviado um convite para os alunos com um questionário de sofrimento mental. Escolhemos o questionário SRQ20. Ele tem 20 questões de sim ou não, então um questionário bem prático que determina se o paciente está ou não em algum tipo de sofrimento mental, e realizamos 8 consultas com esses pacientes, 8 consultas por aluno dentro do ambiente apropriado, que foi a clínica de psicologia que nos cedeu espaço aqui no campus Foz do Iguaçu da UniOeste. Tínhamos todos os materiais necessários. Para a realização de cada consulta, eu entrei em contato com os pacientes via WhatsApp, relatando o resultado deles no teste de sofrimento mental e convidando a conhecer, explicando o que é a auriculoterapia. E os que aceitaram, os que se inscreveram, aceitaram participar desse projeto, foram até a clínica de psicologia, onde nós realizamos as sessões que duravam em torno de até sessões rápidas de 20 minutos, mas podia chegar até 1 hora em alguma das vezes, porque era realizado uma conversa acolhedora com o paciente, que é uma forma da gente unir a enfermagem, a consulta de enfermagem que possui a conversa acolhedora com a auriculoterapia. E falávamos também de técnicas de relaxamento, como por exemplo a respiração quadrada que a yoga tem, que é para diminuição da taquicardia, diminuição da ansiedade. Era feito também o método de palpação do pavilhão auricular, que é a forma como nós fazemos o diagnóstico na auriculoterapia. E conforme íamos passando, eu até deixei a primeira imagem ali, referente a isso, conforme vamos passando na orelha, vamos sentindo os desequilíbrios energéticos de acordo com a medicina tradicional chinesa. E é muito interessante falar disso, porque às vezes eu ia e apertava o ponto da rinite, né, o ponto do nariz. E aí o paciente, se doeu, eu falava, se está sentindo a rinite atacada? Ele, nossa, estou sim, está bastante atacada a minha alergia. E aí nós sabíamos o que tratar, né? É feito o diagnóstico, a identificação das necessidades que aquele paciente tem naquele momento. E assim é a prescrição dos pontos que vão ser feitos no tratamento dele. Mas o plano de cuidados, ele vai muito além disso, ele vai muito além só da auriculoterapia, porque a enfermagem vai muito além de prescrever só um cuidado. A enfermagem muda o estilo de vida do paciente. Então, eu falava de alimentação, eu falava do sono, como nós podemos melhorar o nosso sono. Uma técnica de melhora do sono é nós não utilizarmos o celular 30 minutos antes do horário de dormir. Já é uma técnica de melhorar o sono que eu posso passar na minha consulta de enfermagem, e que eu reparei ali que tem um distúrbio de sono, tanto com o questionário quanto sentindo a palpação da auriculoterapia. E, claro, a evolução de enfermagem e de auriculoterapia que era feita a cada consulta, vendo o que tinha mudado, como que aquele paciente havia passado a semana, o que tinha acontecido na vida daquele aluno, o que estava interferindo, causando a ansiedade. Este projeto ele ainda está acontecendo, então os resultados que eu trago para vocês hoje são os resultados primários. Este é o teste de sofrimento mental que eu fiz com os alunos antes de iniciarem as consultas de auriculoterapia que estão ocorrendo nesse momento, estão finalizando na verdade. E eu trouxe alguns resultados bem expressivos já de início,
para falar que os alunos estão ansiosos, os alunos estão enfrentando dores de cabeça. 81% dos alunos respondeu que estavam enfrentando dores de cabeça. 90% responderam que sim, que eles estão dormindo mal, estão com dificuldade de dormir. 100% dos alunos responderam sim quando perguntados se eles estavam sentindo tensão, se estavam estressados. 95% dos alunos responderam que sim quando perguntados se eles sentiam cansaço o tempo todo. A pergunta era essa, era o tempo todo. E 95% respondeu que sim. 28,6%, esse foi o que eu achei mais expressivo, relatou que já teve ideias suicidas, ideias de acabar com a própria vida. Então, a saúde mental dos estudantes teve um diagnóstico estacional de sofrimento mental acima até mesmo do que nós do grupo esperávamos. E eu deixei aqui que a análise do teste, que é acima de 7, sim, era comprovado sofrimento mental, e eu não tive nenhum que deu abaixo de 7. Todos os alunos que responderam, os 21 alunos que toparam participar dessa pesquisa, tiveram um sofrimento mental dado como expressivo através deste teste. Dentro das consultas, consegui determinar alguns diagnósticos comuns de auriculoterapia que nós encontramos em estudantes. Por exemplo, o excesso da atividade mental pode causar uma deficiência de energia no baço, que é um órgão muito importante para a medicina tradicional chinesa, porque ele vai determinar nossa energia vital, nossa ansiedade, nossas emoções. E a falta de energia nesse órgão, a estagnação ou falta de energia, a pessoa fica realmente muito cansada em excesso, tem uma sensação de peso, falta de apetite, principalmente para alimentos salgados, sente vontade só de comer doce, não tem sonhos, aquele peso. E nós podemos também relacionar isso com o diagnóstico de enfermagem de ansiedade e desesperança, pois são sintomas muito parecidos, apesar de que eu ter colocado só alguns sintomas. A ansiedade, ela pesa bastante. Coloquei esse diagnóstico para exemplificar, mas muitos diagnósticos foram encontrados. Nós temos pacientes, alunos, temos alunos que estavam fazendo a faculdade integral e trabalhando bastante. Então, era uma jornada ali de 18 horas trabalhando, 18 horas com atividade mental num dia de 24 horas. E o excesso de atividade física que eu coloquei não é aquele exercício, não é malhar, é você estar constantemente indo de um lugar para o outro, constantemente em pé, constantemente resolvendo coisas. Diante da nossa pergunta de pesquisa, podemos auxiliar no processo de integração da prática integrativa complementar auriculoterapia em conjunto com a consulta de enfermagem, através da validação do aplicativo que una as duas? Sim, podemos. Foi uma integração muito interessante de se fazer. Os alunos mostraram interesse até mesmo nas terapias integrativas, então foi uma forma de educação continuada também no meio disso, sempre explicando para eles o que era cada coisinha que nós estávamos fazendo, que foi muito interessante, pois evidenciou esse interesse, além de que os resultados, por mais que prévios, foram muito benéficos. Tivemos relatos muito interessantes, muito bons de alunos que melhoraram bastante da ansiedade, principalmente o sono. Esse foi o mais falado. Quando faz a aurículo, dorme bem no dia, dorme, descansa, relaxa, tira aquele peso, tira a ansiedade. E isso foi muito bom, auxiliou muito na jornada de saúde mental deles, auxiliou muito a esse trabalho ser tido como um sucesso, pois é algo que a gente consegue colocar na unidade de saúde através desse aplicativo, que traz essa sistematização, traz essa organização e traz esse resultado para o aluno, com certeza, para os profissionais que desejarem fazer auriculoterapia, para os pacientes e para aqueles que desejam aprender a técnica para poder repassar. Finalizo com essa frase de Wanda Horta, porque nós somos enfermeiros, somos gente que cuida da gente. Então, vamos começar a procurar maneiras de cuidar do próximo que dão mais autonomia para nós enfermeiros.
onde nós conseguimos fazer mais pelo outro. E gente que cuida da gente são pessoas cuidando de outras pessoas. Não vamos deixar de olhar também o nosso colega profissional enfermeiro e principalmente não vamos deixar de olhar a nós mesmos. Estas são as minhas referências. Muito obrigada por assistirem e acompanharem esse projeto. Tenham um ótimo dia do evento.